A receita de hoje é nostálgica. Um bolo muito fofinho, muito macio. Bolo amanteigado com glacê. O verdadeiro de vó. Então já deixa teu like, se inscreva no canal. Aqui só tem receita fácil, gostosa, bem explicada para você. Bora preparar? Vamos dar início então pela massa do nosso bolo de glacê, bolo de vó maravilhoso. Aqui eu tenho uma tigela e nessa tigela nós vamos adicionar aqui, né, 3 ovos inteiros. Junto nós vamos colocar 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Cada colher dessa de sopa, gente, ela pesa 30 gramas, então vai dar 90 gramas de manteiga ou margarina. Olha, não é mega cheia assim, absurdamente, é normal. Vamos adicionar uma xícara de 240 ml, a xícara que eu tô usando nessa receita, de 240 ml. Uma xícara de açúcar e com um fouet ou uma colher, ou pode ser a batedeira, se você tiver, ela é muito mais prática. Você vai fazer esse movimento aqui até ficar bem clarinha e espumosa essa mistura. Vai bater. Com a batedeira é muito mais fácil de fazer, mas eu tô mostrando que se você tiver apenas um fouet ou uma colher de silicone, uma colher de pau, você também consegue fazer tranquilamente esse bolo, porque ele é um bolo amanteigado, uma massa amanteigada muito fácil de fazer, muito fácil. Deixa sempre em temperatura ambiente os ovos, tira ali uma hora antes de fazer o bolo, uns 15 minutos antes, a margarina e os ovos, deixa em temperatura ambiente, que daí você forma esse creme muito rapidamente. É muito mais fácil de fazer o bolo com ingrediente em temperatura ambiente. E nesse momento, já deixa o teu joinha para mim, clica no botão vermelho, ali tem um sininho que seleciona todas, que assim, gente, você recebe todas as novidades que eu postar aqui. Olha que bonito que fica. Agora, nós vamos reservar rapidinho essa mistura pra gente preparar um segredinho de vó, que é um buttercream aqui, tipo um leite azedo. Eu acho que é buttercream que fala. Me corrija se eu estiver errada, mas é um segredo bem de vó, gente. Eu tenho limão aqui. E isso, gente, é a dica de vó, é incrível isso aqui. Dá pra você usar só o leite sem essa etapa? Dá super tranquilo. Vai ser um bolo amanteigado delicioso, muito tradicional, muito bom. Só que isso aqui, gente, é um toquezinho, sabe? Aquele toque extra, que traz uma umidade, uma coisa assim pra esse bolo, bem de vó, bem de antigamente. E é um bolo nostálgico, então quero fazer a receita bem de vó. Eu vou raspar um pouquinho das raspas aqui desse limão e vou, gente, retirar 2 colheres de sopa do suco. Olha só, 2 colheres de sopa. Joga aqui no leite, gente. E aí, vem aqui, ó, e dá uma misturadinha. Tá? Ele vai talhar esse leite. Tá bom? Ó, vai fazer assim, vai separar o que é leite do que é soro. E agora, o que que a gente faz? Reserva aqui do lado, que a gente vai voltar com a massa e já a gente usa isso aqui. Se você quiser fazer no início esse processo, eu recomendo, tá bom? Agora, nós vamos despejar aqui a farinha de trigo. Eu gosto de usar peneirada. Vou peneirar aqui a farinha de trigo e vou incorporar, colocando aos poucos a nossa mistura do leite azedo aqui. Eu coloco mais ou menos a metade da farinha, porque eu não gosto de colocar tudo de uma vez. E aí, eu venho, ó, gente, despejo o leite aqui. Pode despejar todo o leite de uma vez e já vai incorporando aqui, ó. E aí, a gente entra com o restante da farinha. E esse limão aqui, ele já traz um quê de fermentação aqui pro bolo, que é bem interessante. Como a minha margarina aqui já era com sal, eu não vou colocar aquela clássica pitadinha de sal, que vocês já sabem que eu coloco em todos os meus bolos. Mas aqui não precisa, porque a margarina já é com sal, gente. Eu amo usar margarina com sal no bolo, então pode usar tranquilamente. Vamos despejar o restante da farinha de trigo e incorporar. São 2,5 xícaras de farinha de trigo. Não enche com copa, enche normal a xícara, nada de pôr a mais, é retinha. E olha que massa mais perfeita que fica. Agora, vamos colocar o fermento. 1 colher de sopa, que é uma tampinha de fermento químico. E vamos incorporar esse fermento. Já liguei o forno, vamos passar por uma forma untada, enfarinhada.
não esquece de colocar as raspas de limão para dar um toque especial. Eu já estava me esquecendo, e isso é totalmente opcional. É aquele toque de vó, a raspinha também do limão aqui no meio do seu bolo. A minha forma, gente, ela tá meio pequena, mas eu vou arriscar, que eu quero que ele fique um bolo bem alto e bonito. Eu tenho uma forma outra ali que eu não quis pegar para gravar, porque ela é enorme, gente. Aí ia ficar só um fundinho na forma. E ele já tá bem crescido aqui. Vamos levar para o forno a 180 graus e na sequência já vamos fazer o maravilhoso merengue. Já fazem uns 20 minutos que o bolo tá lá no forno. E então, quando dá esse tempo aí que ele começa a querer dourar, a gente vai preparar o glacê. Aqui numa panela, eu gosto de usar essas panelas aqui que é fundo grosso, sabe? A gente vai colocar 2 claras de ovo. Tô usando 2 claras de ovo graúdo. Não vai usar ovinho de galizé aí, não, que daí fica muito pouquinho, né? E aqui, gente, não dá 200 ml. Falta assim, ó, um tiquinho, tá vendo? Na xícara. Essa xícara é de 200 ml. Aí, se você ficar na dúvida, tu coloca 10 colheres de sopa, não tão cheia, sabe? Com aquela copa assim, mais ou menos. É isso. E vamos lá pro fogão para preparar o nosso glacê. Vou ligar o fogo e vou deixar, gente, a chama no mínimo. Você pode até trazer aqui, ó, quando tá quase apagando, ou trazer no mínimo normal mesmo da tua chama. E vai misturando essas claras com açúcar. E esse é o segredo, gente. Não pode parar de misturar para não acontecer de cozinhar as claras. O açúcar, ele precisa derreter aqui nestas claras para formar o cremezinho, né, que a gente quer. Então, a gente vai misturando, até que você vai passar a mão aqui, ó, tá vendo agora? Que até pelo brilho dá para ver que tem muito granulo de açúcar, olha. Tá vendo aqui, ó, cheio de granulo. Quando ele derreter, você vai passar a ponta dos dedos e não vai sentir esses granulos aqui de açúcar, eles vão desaparecer. Vou deixar aqui o QR Code do meu Instagram. Me siga por lá, me acompanhe lá. Eu posto muitas dicas, muitas receitas boas para vocês e você acompanha meu dia a dia. A gente pode ficar amigas ali, é muito mais fácil estreitar a nossa amizade. Uma outra dica, gente, quando você passa a espátula assim, ó, você sente agarrar assim, sente o barulhinho como se fosse areia. Ainda tem açúcar, ó, você sente a areia. Quando açúcar vai derretendo, vai ficando lisinho aqui na hora de você passar a tua espátula. Por isso que eu gosto de usar uma espátula de silicone. Gente, deu tempo aqui, ó, passei a mão aqui, ui, tá quente, tá bem lisinho já, ó, não sinto granulo de açúcar, tá? E olha aqui, ó, como fica com umas espuminhas, tá vendo? Então, vou desligar o fogo e vamos lá rapidinho bater essas claras lá com a batedeira para fazer o nosso merengue. Vamos bater. Neste ponto aqui, olha, que já está bem firminho o nosso merengue, tá quase ali no ponto, nós vamos colocar umas gotinhas, sabe? Tipo umas gotinhas assim, ó, um pouquinho assim, ó, do suco do limão. Esse aí é a gosto, se você não gosta, não coloca. É tipo uma colheradinha dessas de café. Bati por mais 1 minutinho, ao todo, desde o início, eu bati, gente, por uns 4 a 5 minutos. Olha o ponto que fica. Esse é o ponto. Eu gosto assim, ó, que daí ele seca mais rápido, até para você usar nas bolachinhas, gente. Ele seca bem, ele fica muito bom. Então, tem que bater bem para ele ficar assim, ó, com esse ponto, com esse pico assim. Olha o bolo, ficou assado, gente, ficou ali no forno uns 40 minutos, mais ou menos. Isso varia muito de um forno para o outro e eu recomendo, claro, que vocês coloquem numa forma um pouco maior, porque aqui ele extravasou um pouquinho, gente, ó. Dá para fazer tranquilo. É que eu queria que ele ficasse alto, assim, sabe? Na outra forma ele ia ficar mais baixinho. Mas eu vou deixar aqui as medidas da forma correta de se usar para esse bolo, tá? A minha aqui tem 18, vou deixar uma de 20, 22, por aí, 20 e 10 de altura, tem que ser. Gente, desenformou super tranquilo, nem faquinha, não precisei passar. Então, uma dica aqui para vocês que é supimpa. Tu coloca um tanto de óleo, um tanto de margarina e um tantinho de farinha de trigo. E aí, tu esfrega no fundo da forma, passa aqui.
unta, né? Melhor dizendo. Ou pode ser só óleo, margarina, e tu passa, depois joga um pouquinho só de farinha de trigo, tá vendo? E ele desenforma de um jeito que, ó, tá vendo isso aqui? Nem limpei ainda, só pra você ver a verdade dos fatos aqui, olha. Que beleza que tá esse bolo. Agora, a gente vai passar o nosso merengue aqui, né? O nosso glacê, tanto faz, aqui em cima do nosso bolo. Vamos espalhar bem, cuidando para não tirar pedacinhos do bolo, né? Aí, tu aperta a colher assim, ó, e não tira a colher. Vai meio que dando uma apertadinha e alisando, sabe? É a mesma coisa que chantilly, gente. Não sei se já fez com chantilly, mas é assim, ó. Se você trazer a colher, você traz os pedacinhos de bolo junto e suja todo o teu glacê. Então, fica a dica aí, ó. A hora que você for trazer, você tem que estar sobre a superfície branca, para isso não acontecer. Agora, eu comprei aqui, gente, esses confeitos, que é o confeito bem da avó, né, de antigamente. Então, nós vamos colocar aqui por cima os confeitos coloridos. E a vovó levava esse bolo para secar numa superfície ventilada ou lá no sol mesmo. Mas como a gente não tem mais sol aqui, eu vou colocar uns minutinhos ali na geladeira para dar uma firmada e para a gente cortar. Você pode fazer e deixar umas horinhas, se você tiver tempo, deixa ele gelando, para depois você vir cortar com um glacê um pouquinho mais firminho, fica a coisa mais bonitinha, olha. Não tem a cara da infância isso aqui, gente? Tem uma dica aqui que eu me lembrei de quando eu fazia confeitaria, que eu vou passar aqui pra vocês e jogar do lado. A dica é essa, se você quiser deixar bonito do lado. Você pega algo que vai rebater as bolinhas e vai fazendo assim, ó. Presta atenção. Você vai despejando sobre a superfície. Tá vendo? Tá vendo ali, ó? Olha. E ele vai rebatendo no bolo. Olha. Acabei nem levando o nosso bolo para a geladeira, tá? Deixei aqui mesmo, em temperatura ambiente. Vou cortar um pedaço. Olha que lindo que tá o glacê. Tá vendo como que ele já corta? Olha só. Fica, gente, a coisa mais linda. Porque ele já vai secando rapidinho, olha. Já vai ficando bem chutinho. Tá vendo isso? Foca nessa gostosura, gente. Olha que lindo, ó a maciez. Tá vendo como é maciozinho? E agora, vamos cortar um pedaço? Oh, meu Deus. Olha a fofura. Claro que eu já desmanchei o bolo, né? Olha isso. A fofura. Ai, gente. Que bolo. Ó. Tá vendo? Ai, gente, ele é muito gostoso. Esse daqui, gente, é meu abraço de vó pra você, tá? Como se fosse da minha pra tua. Porque ambas... Bom, eu já perdi a minha avó faz muito tempo. Tenho saudade, gostaria de estar com ela. Tenho mamãe ainda, então vou comemorar aqui, ficar felizona, ó. Gostou? Deixa um comentário pra mim, falando o que você achou dessa receita. Qual receita também você gostaria de ver por aqui? Compartilhe nos grupos com a galera, nas redes sociais. E eu espero você às terças e sextas, às 18 horas, com novas delícias. Um beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus.